Fala galerinha, que agradável surpresa ver vocês por aqui. Semana passada a gente montou um circuito com LED, né, e fez ele piscar. Aí tinha ficado o desafio ali para vocês, não sei se fizeram, mas enfim, vamos montar um circuito com um botão e vamos dar uma estrutura condicional dentro da linguagem de programação. E quem sabe talvez seja importante para vocês. Olha, tem que atualizar o Java ali, ó. Inferno, né? Só porque eu botei aqui para gravar. Entra no Blackboard, clica na aula 7. Dentro da aula 7 vai ter o link para o Tinkercad, que é o simulador de Arduino que a gente está usando. A Carol, principalmente, estava com problemas para entrar. Espero que tenha conseguido se resolver. Mas entra aqui com o login que a gente fez na semana passada. E aí ele já vai entrar direto no... Vocês vão ter uma página de login, eu já estou logado, né? Mas eu acho que vocês não vão ter problemas para entrar, senão me pergunta durante a aula ali que a gente resolve o problema. Vai em circuitos dentro do Tinkercad e vamos fazer um novo circuito. A gente espera um pouquinho que ele vai nos dar as maravilhosas possibilidades de criação dentro da eletrônica com o Arduino. O que a gente precisa então? Precisa de um Arduino, né? Pega uma plaquinha aqui, coloca ela aqui. Já podemos girar para deixar ela no sentido certo e pega uma plaquinha de ensaio, né? Uma placa de prototipação. Vocês lembram das placas de prototipação? Falamos sobre ela semana passada, né? Tá aqui, ó. Olha como ela é igualzinha essa daqui. Eu queria fazer seminário, né? Mas daí eu não era puro o suficiente. Foi uma pena. Sim. Já que eu já estou mostrando a gente vai usar um botão. Tá aqui o botão, ó. Esse é o botão. Ele é bem piquitico, mas ele... Consegue ouvir aí? Quando eu aperto, ele é um botão normalmente aberto, né? Se eu aperto, ele fecha o circuito, mas quando eu solto, ele tem uma molinha dentro, né? Ele para de passar corrente entre os terminais. Então vamos olhar ele aqui na tela. Tá aqui ele tem 4 terminais. A gente precisa girar ele também, para ele ficar na orientação certa, que a gente girou os nossos outros componentes também. E por praxe, né, por boa prática, ele vai aqui no valão. Por que ele vai aqui na nossa divisão da nossa protoboard, né? Por que ele vai ali? Porque ele tem 4 terminais 1A e 2A e 1B e 2B. Ele liga o terminal 1 com 2. Ele liga os dois terminais, mas eu não quero ligar os dois na mesma linha. Lembra como é que funciona essa placa de prototipação, né? Cada linha, então 1A, B, C, D e E estão ligados juntos. É como se eu pegasse o meu componente e juntasse os terminais aqui assim. Por que chama de prototipação a plaquinha, né? Porque eu posso colocar os componentes aqui e eu não preciso soldar, eu não preciso entortar eles, eu não preciso usar um fio, daí eu consigo juntar eles com facilidade e soltar eles com facilidade também. Então, prototipação, né? Na verdade a gente chamaria de criar um modelo, mas na eletrônica, na computação física, a gente chama de prototipação. Embora pra gente não vai parecer um protótipo, né? Vai parecer uma espécie de modelo. Para ligar, a gente precisa de um LED, né? Vamos desligar um LED. Eu vou trocar a cor dele para verde, só para ficar diferente da semana passada, e eu vou girar ele também. E eu vou colocar ele lá em cima, para usar como referência o cantinho da protoboard. O LED, ele tem 2 terminais polarizados, né? Então ele tem digamos assim, uma entrada e uma saída, a grosso modo. Então os terminais são diferentes. A gente tem um cátodo e um ânodo. O cátodo é o negativo e o ânodo é o positivo. A gente fez essa parte aqui do circuito na semana passada. E eu não sei se vocês lembram que a gente colocou um resistor numa das perninhas do LED.
Por que colocar um resistor? Né? Para não deixar que o fluxo, né, dos elétrons, a corrente, seja tão forte assim no componente. Então a gente dá uma maneirada nessa corrente com um resistor, que vai colocar resistência nesse circuito aqui. E aí a gente vai ligar ele no Arduino, porque a gente quer controlar o comportamento desse LED. Para controlar, a gente vai usar esse microcontrolador aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai juntar essa linha aqui, o cátodo, né? A gente vai juntar o cátodo no ground, porque ele é negativo. E porque ele é o cátodo e o ground e o negativo, eu vou já colocar o fio preto, para eu lembrar disso. Então, a corrente vai vir, vai dar a volta, vai passar pelo resistor e tem essa linha aqui que eu preciso ligar também. Eu vou ligar exatamente como a gente ligou semana passada, no pino 13. No pino 13, que é esse aqui. Pode ficar verde, o LED é verde mesmo, né? Vamos deixar verde esse fio aí, certo? Maravilha, essa parte do circuito já está ligada. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. Deixa o vídeo minimizado, abre o Tinkercad e vamos junto. Mas o que a gente precisa mesmo é ligar o botão. O botão é um interruptor, né? Nesse caso aqui, como eu falei antes, um botão NA, ou normalmente aberto. A gente vai passar corrente por esse botão. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ligar nessa linha aqui um 5 volts, né? Eu vou pegar 5 volts lá na placa do Arduino, vou ligar 5 volts, já vou colocar esse fio aqui vermelho, para eu saber que aqui está entrando 5 volts, e quando eu apertar o botão vai sair por esse terminal aqui os 5 volts que entraram. Voltando para a ideia da boa prática, né, de usar um resistor entre os componentes, eu vou colocar aqui, mas dessa vez vai ser um bem maior. Eu vou colocar um de 10 kΩ. Quando eu coloco ali 10 kΩ, vocês vão ver que esse resistor aqui, que era vermelho, vermelho, marrom, ele é de 220, né? Ele é 2 vezes 10. 2 vezes 10. 220. 22 vezes 10. E esse aqui é de 1, 0, marrom é 1, preto é 0 e laranja é vezes 1000. Então fica 1, 0, 10 vezes 1000. 10 vezes 1000, 10.000 ohms. 10 kΩ. Por que eu tô falando assim, né, idiota? Meu Deus do céu. Vocês são de nível superior. Aí a gente liga esse lado aqui no ground também. Aqui embaixo dos 5 volts tem um ground. E aí, porque é ground, vou colocar preto. Só que a gente quer controlar o comportamento desse LED. Então não vai acontecer nada ainda se eu apertar esse botão. Eu preciso saber se esse botão está apertado ou não. Certo? Para ele fazer as vezes de interruptor. Eu poderia criar esse circuito de uma maneira muito mais fácil. Tira o Arduino e coloca um gerador. Aqui tem um gerador de corrente contínua, uma bateria de 9 volts. E daí esse botão aqui vai servir como interruptor para o LED. Mas eu quero controlar o comportamento desse LED depois. Então esse circuito eu vou deixar montado e vou fazer outros programas para o mesmo circuito. Mas por enquanto eu preciso ler esse terminal aqui. Eu preciso saber se nesse terminal tem corrente ou não. Eu preciso colocar essa linha aqui num pino. Pode ser o 7 e daí eu vou criar. Vou dizer que ele é amarelo. Não precisa trocar cor, tá? Pode ser qualquer cor. Os fios são todos iguais. Por dentro eles são todos de cobre. Mas por fora eles podem ter essas corzinhas aí. Então eu coloquei no pino 7 um botão. Certo? Um botão que vai ser a minha entrada no meu circuito. E a minha saída do circuito vai ser o pino 13, que vai onde está ligado o LED. Maravilha, mas não acontece nada se eu não programar. Vou abrir a aba do código. Vocês lembram que ele abre como o código em blocos. Eu não gosto muito do código em blocos. Vou trocar para texto. Vou aceitar as consequências dessa incrível opção que eu fiz. E daí eu recebo já um programinha meio começado. É o programa da semana passada, aquele que fazia o LED piscar. Vocês lembram?
o setup é o pino 13 é saída, e o loop, a parte que fica constantemente sendo lida pelo meu microcontrolador, diz o seguinte: pino 13, liga. Depois espera 1 segundo. Pino 13, desliga, espera 1 segundo. Essa parte aqui eu vou apagar, embora eu vá usar algo semelhante, mas eu vou apagar. E o setup eu vou até deixar, já que o pino 13 é output mesmo. Mas depois eu vou criar uma outra linha ali. Mas primeiro eu queria fazer uma coisa nesse programa, que é criar um valor, uma integral, um valor inteiro, que eu vou chamar de val, Valderez, a Valderete, a Dona Valquíria, que eu vou criar e ele vai ter um valor de 0. Quando começar esse programa, o que vai acontecer é que eu criei essa instância aqui, que eu disse para ele, no teu universo existe uma coisa que se chama val, de valor. Existe um valor e que no início ele é 0. Mas lembra disso. Lembra para sempre, para o resto do teu programa, lembra que existe um número, um valor inteiro que começa sendo 0. Beleza? No setup, falta eu colocar o modo do pino 7, que é input, então, né? Já que o outro é output, esse pino 7, o modo pinmode, que é o comando, né? Pinmode. Qual? O 7. O que ele é? Vírgula, input. Perfeito. Acabou o meu setup. Ele é bem simples assim. Acabou o setup. Agora vamos para o loop. O loop vai ser um pouco mais complicado do que o loop que fazia o LED piscar. Eu vou invocar, né? Eu vou chamar aquela instância que eu criei, o val. O meu valor vai ser igual à leitura do pino 7. Então eu vou criar um outro comando aqui. Lembra do digital write? Agora eu vou escrever digital read. Então lê o pino digital 7. Perfeito. O que eu disse nessa linha? Que val é exatamente igual à leitura do pino 7, que pode ter corrente ou não, ou seja, pode ser 0 ou 1. Começa em 0, começa desligado, mas pode ser que seja 1. Pode ser que seja 1. E aqui eu vou introduzir para vocês uma estrutura da linguagem de programação que cria essa bifurcação, cria essa condição. Vocês já devem ter ouvido falar no if else. Eu vou criar um if aqui, que é o se o valor for exatamente igual. Tem dois iguais porque tem que ser igual a high. Se for high, então faz isso aqui, ó. Eu escrevi nessa linha, ó, se for high, e eu abri uma parte do meu comando nova. Tá vendo? Quando eu dei enter, até o cursor entendeu que fez uma indentação ali no meu comando. Se valor indicar uma corrente, né? Se a leitura do pino 7 indicar uma corrente, digital write, agora, qual pino que é a saída? O 13, digital write pelo 13, de ligado. Deu para entender? Se o valor na leitura do pino 7 tiver corrente, então manda corrente também pelo pino 13. Fechei essa instância aqui do if, mas eu tenho uma condição, um senão, que é o else, if else. Senão, se não for high, então se a leitura não for high, isso ele já vai saber. Digital write. O que eu quero? Desliga. Como é que desliga? Eu quero desligar o pino 13. Low. Se qualquer outra condição no pino 7, desligo o meu LED do pino 13 e eu fechei o colchete ali do else também. Então, lembra?
criei uma instância, né? Criei uma estrutura condicionante, uma bifurcação no meu código e diz o seguinte: lê o pino 7, se ele for alto, daí faz o que está dentro dessas colchetes aqui. Se não, faz o que está dentro desses colchetes aqui. E aqui acaba o loop, esse colchete que está aqui. Então, tu precisa criar esses conjuntos, né? E daí é que essa matemática booleana da programação vai funcionar. Eu vou iniciar a simulação. Deixa eu puxar o meu troço mais para cá. Daí eu vou iniciar a simulação, vai enfiar a coisa aqui e, teoricamente, quando eu apertar o botão, tem que ligar o LED. Vamos ver. Começou a simulação, eu vou apertar o botão. Sensacional, que agora quando eu aperto o botão, ligo o LED. Tá, acabou, é só isso. A gente vai escrever outros programas depois em cima desse mesmo circuito. Até lá, abraço!